Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda no nosso material de hoje. A nossa missão nesta análise é meio que abrir a cortina de um palco que todo mundo aqui frequenta diariamente. Uhum, todo santo dia. Isso. Mas que a gente raramente vê os bastidores, né? As campanhas nas redes sociais e todo esse ecossistema do marketing de influência. Exato. E para quem está nos ouvindo agora, seja se preparando para uma reunião estratégica de marketing, estudando comunicação, ou só por uma imensa curiosidade sobre como o mundo digital realmente opera, tipo, nos bastidores mesmo, o foco de hoje é essencial. O nosso material base que vamos explorar é o texto acadêmico Mídias Digitais, Estratégias em Redes Sociais e Marketing de Influência. É um material fenomenal, sabe? Porque ele destrói completamente aquela ilusão romântica de que o sucesso digital é um acidente feliz. Uhum. Aquela coisa de viralizar do nada. Pois é. Ou um passe de mágica que acontece só porque alguém teve uma ideia brilhante no banho. As diretrizes do texto deixam muito claro que planejar campanhas e construir uma presença digital sólida exige um processo rigorosamente estruturado. Com certeza. Tudo sempre começa com uma definição fria e calculista de metas de comunicação e de mercado. Sem isso, qualquer esforço é apenas barulho. Exato. Não se trata só de tirar uma foto esteticamente agradável, pensar numa legenda engraçadinha que pegue a tendência do dia e pá, apertar o botão de publicar. Longe disso. Tem uma ciência incrivelmente complexa aí. Existem metas corporativas implacáveis e algoritmos que simplesmente não perdoam erros de amadores por trás de cada postagem que aparece enquanto a gente rola o nosso feed. É um jogo de xadrez, no fim das contas. E entender os conceitos dessa leitura é, na prática, pegar um atalho para compreender como o engajamento digital é arquitetado na mente de quem consome. Certo, vamos desempacotar isso. O material já começa dando um aviso meio severo sobre o perigo absoluto do improviso, não é? Totalmente. O panorama inicial é quase um choque de realidade para quem acha que a internet é terra de ninguém. Qualquer tentativa de executar ações em mídias digitais sem um planejamento meticuloso. Sem saber o que está fazendo. Exato. E principalmente sem decifrar o funcionamento mecânico das plataformas e o comportamento psicológico do público, é uma receita infalível para o fracasso. Uhum. E aqui tem um ponto crucial. Campanhas fracassam não necessariamente porque o produto que está sendo vendido é ruim, mas porque a comunicação não encontrou ressonância. A frequência estava errada. Faz muito sentido. Quando não há um alinhamento cristalino entre o que a marca quer alcançar, seja gerar reconhecimento de marca, aumentar o tráfego de um site ou estimular vendas diretas, e os indicadores de desempenho que vão medir esse sucesso, a estratégia inteira se perde no vácuo da internet. E a internet é um vácuo muito, muito barulhento. Extremamente barulhento. E, para não ser engolido por esse vácuo, a primeira grande ferramenta de engenharia por trás das postagens é a criação das chamadas personas. As famosas personas. Isso. Só que o que me chamou a atenção, e eu fiquei impressionada, é que isso vai anos-luz além daqueles dados demográficos básicos do marketing tradicional. Aquela coisa de mulheres de 25 a 35 anos, moradoras de capitais. Uhum. O perfil raso. O conceito de persona aqui é o de um arquétipo de cliente real. É um mapeamento bem profundo de comportamentos, medos, necessidades e valores. E tem um detalhe fascinante sobre como adaptar a linguagem da marca para essa persona, que inclui o estilo visual, os emojis, as hashtags e até mesmo os silêncios. Sim, a linguagem do silêncio. A linguagem do silêncio. Eu confesso que parei de ler nessa parte para refletir. O que a marca escolhe não dizer ou os momentos em que escolhe simplesmente não postar nada. Mas espera aí, vamos problematizar isso por um segundo. A regra não escrita número 1 da internet não era quem não é visto não é lembrado? Era o que eu achava. A intuição de quem trabalha com redes sociais geralmente é inundar o canal com o máximo de conteúdo possível. Como é que o silêncio se torna uma ferramenta estratégica? Essa foi a minha exata dúvida. Mas a análise mostra que o silêncio é, na verdade, uma forma de adequação ao universo simbólico do cliente. O que faz todo sentido quando pensamos em fadiga digital. Essa menção aos silêncios é de fato brilhante.
Adaptar linguagem ao universo simbólico da persona é a única forma sustentável de gerar uma conexão que seja genuína a longo prazo. Uhum. Vamos pensar na prática. Se a persona de uma marca valoriza a introspecção, a saúde mental e a sustentabilidade, bombardear o feed dela com 5 promoções agressivas, piscando em letras garrafais todos os dias, vai quebrar essa conexão quase que instantaneamente. Vai assustar a pessoa, né? Exatamente. O silêncio, essa pausa estratégica entre um conteúdo denso e outro, demonstra empatia e respeito pelo tempo e pela capacidade cognitiva do usuário. É sobre entender profundamente o ritmo da vida daquele cliente e refletir isso na cadência da comunicação. Não é sobre gritar mais alto, é sobre falar no tom certo, na hora certa. O que nos leva diretamente ao instrumento prático que organiza essa cadência toda: o calendário editorial. Fundamental. Muitas vezes a gente olha para isso e pensa que é só uma planilha de Excel com datas e temas. Mas não. É o grande escudo contra o improviso. É a estrutura que cria uma narrativa contínua. Uma visão de longo prazo. O exemplo prático de curadoria de conteúdo do texto ilustra isso muito bem. Imagine uma marca de cosméticos sustentáveis, focada num público jovem e engajado com causas ambientais. Certo. Durante o mês de junho, que é o mês do meio ambiente, a pior estratégia possível seria simplesmente colocar todos os produtos em promoção e inundar o feed de ofertas. O calendário editorial prevê algo muito mais sofisticado. Ele prevê uma jornada de aprendizado, não apenas um funil de vendas direto. A curadoria de conteúdo é o momento em que a mágica da autoridade realmente acontece para uma marca. Pegando esse seu exemplo da marca de cosméticos sustentáveis, em vez de só falar compre, 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 eles intercalam. Uhum. Em um dia, entra um vídeo de tutorial de maquiagem. No dia seguinte, um infográfico super didático sobre os perigos de certos compostos químicos presentes na indústria tradicional. Depois, uma entrevista com um especialista em beleza limpa. É uma construção de repertório. E eles não olham só para o próprio umbigo. O material destaca que a marca seleciona conteúdos externos também. Compartilham artigos científicos sobre impacto ambiental, dão espaço para ONGs que atuam na preservação de oceanos. Porque isso resolve um problema duplo. Primeiro, evita a exaustão da audiência, que não suporta mais ser tratada apenas como uma carteira aberta. Segundo, a marca se posiciona como uma curadora de conhecimento útil. Com certeza. Quando quem está do outro lado da tela percebe que a marca está entregando o valor antes de pedir uma conversão em vendas, a confiança dispara. O público aprende o que esperar daquele perfil e, mais do que isso, sente que a marca respeita sua inteligência ao oferecer informação de qualidade e não apenas propagandas vazias. Essa é a essência de criar a coerência da identidade, né? Sim, a coerência no ambiente digital. Mas claro, nós não podemos ignorar o grande chefão dessa história toda, a inteligência artificial que dita as regras do jogo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, a mecânica brutal do algoritmo. Ah, o algoritmo. Porque a realidade nua e crua é que não basta ter o melhor conteúdo do mundo, a curadoria mais impecável e a persona mais bem desenhada, se a máquina não decidir entregar esse conteúdo, certo? Exatamente. A engrenagem por trás da distribuição orgânica é fascinante. O texto mostra que os primeiros minutos após a postagem ir ao ar são absolutamente determinantes. É literalmente o teste de fogo da plataforma. Funciona assim. As redes sociais são empresas cujo principal produto é a retenção da atenção. Elas precisam que as pessoas fiquem rolando a tela o máximo de tempo possível. Uhum. Portanto, os algoritmos priorizam impiedosamente as entregas que geram estímulos e respostas imediatas, curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos que acontecem logo após a publicação, servem como pequenos sinais de fumaça digitais. Sinais de fumaça, gostei disso. Eles avisam ao sistema, olha, isso aqui tem alto valor de retenção. As pessoas estão parando as suas vidas para consumir e reagir a isso. Quanto maior for essa avalanche de interações iniciais, maior será o alcance ampliado que a plataforma vai desbloquear para aquela publicação específica. E é por isso que postar no timing certo não é um detalhe menor, é uma questão de sobrevivência digital. Respeitar os horários de pico de atividade do público, mapear os hábitos exatos de consumo digital daquela persona desenhada lá no início, isso tudo cria um ciclo virtuoso.
Perfeito. É uma tríade inseparável: frequência, interação e contexto oportuno. Se a marca publica na hora exata em que seu público está no trajeto do ônibus para casa e com o celular na mão, recebe interação rápida. Imediata. E aí o algoritmo, que é uma máquina de reconhecer padrões, entende que o conteúdo é excelente e passa a entregá-lo para uma amostra ainda maior de pessoas parecidas com aquelas, gerando um efeito bola de neve de interação. Se conectarmos isso com um cenário maior, nós começamos a enxergar uma mudança de paradigma monumental, quase tectônica, na forma como as instituições precisam lidar com seus públicos. A gestão de comunidades hoje exige a compreensão de que os seguidores abandonaram a arquibancada. Não são mais passivos. De jeito nenhum. Eles não são mais meros espectadores assistindo a um comercial de TV em silêncio. Eles são co-criadores ativos. Cada caixa de perguntas nos stories, cada enquete, cada sessão de comentários fervilhando é um canal de comunicação bidirecional de altíssima velocidade. Sim. O público contemporâneo exige de forma irredutível fazer parte ativamente da construção e da evolução da narrativa das marcas que consomem. E isso introduz um paradoxo maravilhoso mencionado no texto. A cultura participativa exige que as empresas aceitem perder parte do controle sobre a sua própria mensagem corporativa. A marca cria a campanha, lança a imagem, mas quem ressignifica tudo isso é o público. É o remix da internet. Isso. Eles pegam aquela imagem milimetricamente pensada, criam um meme, aplicam em um contexto do dia a dia, remixam a mensagem original. Eu imagino o desespero de um diretor de marketing tradicional, acostumado a controlar cada vírgula de um outdoor, vendo a sua campanha virar piada ou formato de nicho no Twitter em questão de minutos. Pode ser aterrorizante para os modelos de gestão mais antigos, sem dúvida. É a grande diferença entre ter o controle total de uma vitrine de loja fechada, onde você arruma os manequins e ninguém toca, e montar uma tenda no meio de uma praça pública lotada. Ótima analogia. Na praça, as pessoas vão pegar o produto, vão comentar alto se acharem caro, vão sugerir outras cores, mas a recompensa para quem aceita essa perda de controle é gigantesca. É uma oportunidade incomparável de expandir a relevância e o alcance da marca através da força bruta da criatividade coletiva. Uhum. E nesse ambiente interativo caótico, cada pequena ação deixa uma marca permanente. E é exatamente aqui que chegamos a um dos conceitos mais profundos e sofisticados de toda a leitura. O verdadeiro aha moment desta nossa imersão. Eu tô falando do conceito de engramas digitais. Esse é sensacional. Eu sempre olhei para curtidas e comentários apenas como números em um painel de métricas de vaidade. Mas a abordagem aqui é muito mais biológica, quase neurocientífica aplicada ao marketing. A definição de engramas digitais são vestígios de memórias emocionais associadas à marca que ficam permanentemente registradas através dessas reações. Exato. É como se cada interação, por menor que seja, deixasse uma pequena pegada emocional cimentada no cérebro digital coletivo da comunidade. Como é que essa sedimentação acontece na prática? A argamassa que fixa esses engramas é a repetição consistente. Não adianta ser brilhante em uma postagem e incoerente nas próximas 10. A constância dos formatos visuais, a manutenção de um tom de voz que a audiência reconhece como familiar, o posicionamento firme da marca em momentos de crise social ou tendências cruciais. Tudo se soma. Tudo isso atua em conjunto para fixar essas memórias emocionais no longo prazo. Interações que aos olhos de um leigo parecem triviais, como uma marca responder a uma dúvida simples nos comentários com empatia, humor ou presteza, vão se somando nesses engramas digitais. Sim, o dia a dia. Com o passar dos meses e anos, esses microprocessos transformam o que seria apenas mais uma transação comercial fria em uma lealdade profunda e quase irracional. Negligenciar esses sinais vitais de engajamento diário é como ignorar a saúde do coração de uma comunidade. E a negligência cobra um preço caríssimo na internet. O texto aponta muito bem isso. A falta de atendimento e de moderação destrói estratégias milionárias. Pense naquele post lindíssimo, super produzido, que nos comentários está cheio de dúvidas de clientes que são completamente ignorados pelo perfil oficial. É o pior cenário? Ou talvez ainda pior.
As temidas respostas automáticas feitas por robôs que não resolvem nada e só repetem um script genérico. Isso gera uma sensação de abandono e desconfiança imediata. Por outro lado, marcas que exercem uma escutativa e agem com transparência nas caixas de comentários ganham uma blindagem de reputação impressionante. Com certeza. Só que a moderação em si, bem, ela traz um desafio no mínimo espinhoso para quem está na linha de frente operando as redes, certo? Um desafio colossal, que equilibra aspectos técnicos e dilemas quase filosóficos. A moderação de comunidade não é só apagar palavrões. Exige identificar e lidar cirurgicamente com ataques coordenados, comentários preconceituosos, conteúdos altamente sensíveis e a disseminação de informações falsas. Fake news, né? O grande teste de fogo para os gestores de comunidade é encontrar o ponto de equilíbrio perfeito. Como garantir que os usuários sintam que têm liberdade para expressar opiniões e críticas construtivas, ao mesmo tempo em que se mantém a salubridade, o respeito e a segurança psicológica do ambiente. É complexo. Tudo isso precisa ser feito sem que a moderação pareça uma censura arbitrária e ditatorial. Se a marca não modera nada, o ambiente vira um caos tóxico e afasta o público principal. Se modera demais e apaga qualquer crítica, sufoca a participação e destrói a confiança. É andar em uma corda bamba, sem rede de proteção todos os dias. E o que é fascinante sobre a dinâmica atual das comunidades é que elas não são mais impulsionadas exclusivamente pelos perfis oficiais das próprias marcas, mas sim por uma rede complexa de criadores de conteúdo que emprestam suas vozes a elas. Os influenciadores. Exato. Isso nos leva à terceira parte da nossa discussão, a ilusão da liberdade e as engrenagens da economia dos influenciadores. Tem um artigo específico mencionado no material que me fez parar para pensar. Gestão de pessoas na produção de conteúdo influenciadores digitais sobre as redes do capital. Sim, esse artigo é excelente. Esse título por si só já joga um balde de água fria e uma luz completamente analítica sobre uma profissão que costuma ser muito idealizada. O que é fascinante aqui é exatamente o processo de desmistificação implacável da figura do influenciador digital. Na cultura popular, nós tendemos a romantizar fortemente esses criadores. Aquela vida perfeita. A imagem clássica é a do nômade digital no auge da liberdade criativa, trabalhando com o laptop de frente para uma praia paradisíaca, gravando vídeos sobre o que amam no próprio tempo, sem chefes. Mas a dimensão laboral que emerge dessa literatura quebra esse encanto. Quebra muito. Longe dessa romantização toda, esses profissionais estão afogados em um modelo empresarial que é extremamente rigoroso e muitas vezes exaustivo. Eles precisam bater metas de entrega, obedecer a contratos rígidos com agências, lidar com uma monetização que é friamente calculada com base em métricas de performance. E o controle da máquina em cima deles. Acima de tudo isso, vivem sob um controle algorítmico que dita não só quando eles devem postar, mas frequentemente o que eles devem criar, para não perderem relevância. É quase como se o algoritmo fosse o gerente de linha de produção implacável dessa nova fábrica de conteúdo. Os influenciadores são, para usar os termos da análise, parte de um ecossistema produtivo com regras próprias de negociação. Exatamente. Entender essa engrenagem fabril é vital para quem está do lado das marcas planejando campanhas. Porque fica claro que quem contrata um influenciador não está apenas alugando um rosto carismático, está integrando a sua campanha a uma pequena empresa que opera sob lógicas de sobrevivência e visibilidade muito específicas. É uma transação de negócios complexa. E a grande dúvida é como escolher a parceria certa dentro de um mar de opções. A estratificação da influência que o texto traz é excelente para ilustrar isso. Começando pela base da pirâmide, temos os nano-influenciadores. Estamos falando de perfis com até 10 mil seguidores. Que parecem pequenos, mas não são. Para muita gente, pode parecer um número irrelevante em tempos de vídeos com milhões de visualizações. Mas a proximidade que eles têm com o público e as taxas de conversão são altíssimas. Para usar uma analogia bem simples, o nano-influenciador é como aquele amigo bem informado no seu grupo de WhatsApp. Quando ele recomenda uma pizzaria ou um livro, você confia quase cegamente, porque existe uma relação de intimidade. O alcance numérico é pequeno,
mas o poder de influência sobre a ação de compra é gigantesco. Faz todo sentido. E aí subimos de nível. Subindo um degrau, entramos no território dos micro-influenciadores, que vão até os 100 mil seguidores. O superpoder desse grupo é a especialização. Eles são vistos como grandes autoridades em nichos altamente específicos, seja em jardinagem urbana, tecnologia retrô ou nutrição esportiva. Nichos bem fechados. Eles são capazes de gerar conversas densas, orgânicas e extremamente qualificadas. E no topo dessa pirâmide temos os macro-influenciadores e as mega-celebridades, com milhões e milhões de seguidores. Que funcionam como aquele outdoor gigante iluminado no meio de uma avenida super movimentada, certo? Exatamente. O outdoor na avenida garante um alcance massivo. Todo mundo vai ver que o produto existe. É fenomenal para construir reconhecimento de marca rapidamente em lançamentos globais. Mas o problema do outdoor é que você passa por ele e não sente que ele está falando com você pessoalmente. Não tem intimidade. Ele não garante aquela conexão direta, íntima e de alta confiança que os perfis menores conseguem estabelecer com públicos ultra segmentados. Vamos colocar isso à prova com os exemplos que a leitura nos dá, porque eles amarram perfeitamente essa teoria. Vamos voltar à ideia de cosméticos daquele exemplo anterior, mas agora focando em uma marca de cosméticos estritamente veganos. Perfeito. A lógica do texto indica que faz um sentido estratégico infinitamente maior para essa marca destinar o seu orçamento para fechar parcerias com uma microinfluenciadora que tem uma voz ativa e respeitada no nicho de consumo consciente, defesa animal e sustentabilidade. A credibilidade que ela transfere para o produto é ouro puro. Ouro puro é a conversão certa. Em contrapartida, se o cenário é uma gigante multinacional da tecnologia lançando um novo smartphone que precisa de vendas em escala global logo na primeira semana, a estratégia de formiguinha não serve. Eles precisam do macro-influenciador, da estrela focada em análises técnicas, para gerar um impacto de visibilidade massivo simultaneamente. É o casamento perfeito entre dados quantitativos e alinhamento qualitativo de propósitos. Mas é impossível falar dessa relação comercial sem esbarrar no elefante na sala. Um ponto crítico que exige muita atenção: a transparência ética na produção de conteúdo. A questão das parcerias. Hoje, existe uma linha muito tênue e frequentemente borrada de propósito entre a influência genuína e o chamado publi editorial. E o público está cada vez mais treinado para farejar essa diferença. Sem dúvida. A análise não deixa margem para interpretações ambíguas sobre a necessidade legal e o dever ético de sinalizar parcerias pagas. Uma parte muito prática disso é a menção às orientações do CONAR, o nosso Conselho de Autorregulamentação Publicitária aqui no Brasil. Muito bem lembrado. O CONAR exige clareza absoluta quando um conteúdo é patrocinado. Aquele aviso de parceria paga ou o uso da hashtag publi não são meros detalhes burocráticos. A tentativa de ocultar a natureza comercial de um vídeo ou forçar uma simulação de espontaneidade fingindo que comprou um produto que na verdade foi recebido como cachê promocional é um tiro no próprio pé. Um erro fatal de estratégia. Não apenas fere os códigos de conduta publicitária, mas corrói de forma irreversível a credibilidade de todos os envolvidos. A audiência atual é cética, extremamente analítica e penaliza severamente a falta de transparência. E num ambiente onde todo mundo está disputando os mesmos segundos de atenção, a confiança acumulada se torna o maior e mais valioso ativo que uma marca pode ter na internet. Ela vale muito mais do que picos isolados de alcance pulo gerados por polêmicas. Com certeza. E é por essa busca incansável pela confiança que estamos vendo uma transformação fascinante nas estratégias digitais contemporâneas. A era de ouro das ativações pontuais, aquele modelo antigo onde a marca pagava por um único post solto no feed do influenciador que era completamente esquecido no dia seguinte, está acabando. O mercado amadureceu. O mercado está migrando rapidamente seus orçamentos para parcerias de longo prazo. E é neste cenário de contratos longos que os micro-influenciadores se tornam a grande e definitiva aposta para o futuro do setor. Os motivos econômicos e práticos citados são muito claros. Primeiro, os micro-influenciadores têm um custo de contratação mais acessível, o que permite que uma marca pulverize o seu orçamento, criando uma rede distribuída e simultânea de influenciadores, atacando diversos micronichos ao mesmo tempo.
Uma capilaridade gigante. E o fator principal: eles geram familiaridade contínua. Quem acompanha aquele criador não vê o produto apenas uma vez em um comercial encenado. Vê o produto inserido de forma orgânica na rotina real do influenciador ao longo de 4, 6 meses. E isso destrava também a porta para a coautoria de que falamos no início. Que é onde a magia acontece. Não é mais só o influenciador lendo um roteiro da marca. Eles promovem desafios conjuntos, criam lives temáticas colaborativas, desenvolvem produtos em parceria. Isso não apenas vende, isso amadurece e sofistica a percepção de valor que a comunidade tem sobre a marca. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que precisamos abandonar a ingenuidade digital. O sucesso estrutural nesse ambiente é o exato oposto da sorte ou do acaso. Ele demanda uma arquitetura rigorosa, baseada na leitura fria de dados e algoritmos, demanda uma coragem institucional gigantesca para que as marcas soltem as rédeas do controle absoluto, Aceitar o caos, né? aceitar e permitir que a comunidade, através dessa cultura participativa vibrante, ajude a moldar a sua identidade. E, finalmente, exige uma visão extremamente madura e pautada pela ética na hora de selecionar e trabalhar com criadores de conteúdo. Em essência, construção incansável e diária de uma reputação sólida, tijolo por tijolo emocional. Ou, usando o termo que aprendemos hoje, construída engrama digital por engrama digital. Isso levanta uma questão importante. Algo para deixarmos ecoando na mente de cada um que nos acompanhou nesta imersão. Diga. Nós passamos a maior parte do tempo aqui falando sobre como as marcas e as corporações mapeiam as personas, como elas dissecam os nossos padrões de comportamento online e como utilizam de forma engenhosa os engramas digitais para moldar a própria reputação e fidelizar as nossas decisões de consumo. Sim, o olhar da marca. Mas e se nós invertermos a lente dessa câmera por um momento? Como os rastros que nós deixamos todos os dias de forma quase inconsciente, os nossos likes impulsivos de madrugada, os comentários rápidos ou mesmo os nossos silêncios estratégicos quando assistimos a um vídeo inteiro e escolhemos não reagir a ele. Nossa, é verdade. Como esses pequenos dados estão moldando a nossa própria persona digital aos olhos dos algoritmos? Será que nós somos de fato os arquitetos soberanos do nosso próprio feed, escolhendo ativamente a realidade que queremos consumir? Ou será que nós estamos apenas todos os dias desempenhando perfeitamente o papel de métricas engajadas no calendário editorial bem-sucedido de outra pessoa? Uau! É exatamente o tipo de pensamento profundo que faz com que seja impossível olhar para a tela do celular da mesma forma depois de hoje. A gente para de ver imagens e começa a ver a Matrix por trás delas. Uma verdadeira Matrix de dados. Uma reflexão formidável para encerrar. Muito obrigada a quem dedicou seu tempo para nos acompanhar em mais essa discussão aprofundada. Esperamos que essas conexões e análises ajudem a enxergar as engrenagens ocultas que movem as nossas telas e a navegar no ecossistema digital com um senso crítico muito mais afiado e consciente. Até a próxima!